Já parou para pensar se a nossa mente tem um potencial escondido, sabe? Tipo um superpoder adormecido que a gente nem sabe como ligar? Algo para, sei lá, turbinar o foco, a criatividade, ou até o jeito como a gente lida com o estresse do dia a dia. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar umas técnicas bem interessantes que prometem justamente isso. Usar a mente de um jeito diferente, mais focado. A nossa base aqui são os resumos detalhados dos capítulos do livro Método Silva de Controle Mental, do Joseph Silva. A missão aqui é tentar entender como certas práticas, tipo meditação, e umas formas assim bem específicas de visualização que o método descreve, como elas podem virar ferramentas práticas. Para aprender mais rápido, talvez, resolver uns pepinos ou simplesmente para a gente se sentir melhor, né? Ok, vamos investigar isso aí. Olha, é uma proposta intrigante mesmo, sem dúvida. E o ponto de partida, como você falou, vem das ideias do José Silva. O interessante, né, é que ele não era um cientista de laboratório, nada disso. Ele era um técnico de eletrônica, um sujeito curioso, sabe? Que começou a investigar por conta própria como a mente funcionava. Primeiro com os filhos dele, para ajudar no aprendizado. Ele passou anos experimentando, testando. E aí chegou nesse conceito central do método. Um estado mental específico que ele chamou de alfa. Alfa. Isso me soa familiar. Acho que já ouvi falar dessas ondas cerebrais alfa. Mas no contexto do método Silva, o que seria exatamente esse estado? Pelo que eu entendi dos materiais, é tipo um estado de relaxamento bem profundo, mas sem apagar completamente. É isso. Exatamente essa é a ideia central que está lá no capítulo 1 dos resumos. Pensa assim nas ondas cerebrais como se fossem as marchas do nosso cérebro, né? O estado beta é a nossa marcha normal, quando a gente está acordado, alerta, pensando, resolvendo coisas, às vezes estressado. O estado alfa seria uma marcha mais lenta, associada a um relaxamento profundo, mas consciente. É aquele estado que a gente naturalmente, assim, roça quando tá quase pegando no sono, sabe? Ou talvez no momento de devaneio tranquilo, olhando pela janela sem pensar em nada específico. Ah, tipo aquele limbo gostoso entre tá acordado e dormindo. Sei qual é. Isso. Só que a proposta do Silva não é só passar por ele sem querer. É aprender a entrar e a permanecer nele de forma controlada. O método argumenta que nesse estado alfa, a mente fica mais calma, menos crítica, sabe? E por isso mesmo mais receptiva. Seria um terreno fértil para melhorar a concentração, a memória e principalmente a criatividade e a intuição. É como se a gente diminuísse o volume daquela rádio mental cheia de estática, sabe? Aquele falatório constante da mente consciente para conseguir ouvir uma estação mais sutil, mais profunda. Faz sentido. Abaixar o ruído para ouvir melhor o que está por baixo. Mas como é que se sintoniza essa estação alfa de propósito? Não deve ser só fechar os olhos e torcer para melhor, imagina. Não. Requer um pouco de treino, sim. Embora a técnica básica de escrita lá no capítulo 3 seja relativamente simples, assim, o arroz com feijão do método, digamos, é uma meditação específica. A pessoa senta confortavelmente, fecha os olhos, respira fundo algumas vezes e aí começa uma contagem regressiva, lenta, de 100 até 1. Mas o pulo do gato não é só contar, sabe? É usar a imaginação ativamente durante essa contagem. Imaginação, como assim? O que eu imagino? Visualizar algo que represente esse mergulho para dentro de si. Pode ser, sei lá, imaginar que você está descendo uma escada rolante bem devagar, ou flutuando para baixo numa nuvem macia, ou talvez mergulhando suavemente em águas mornas e tranquilas a cada número que passa. A combinação da contagem focada, da respiração calma e dessa visualização direcionada, isso ajuda a desacelerar a atividade cerebral,
para sair do agito do beta e entrar no ritmo mais calmo do alfa. É um tipo de condicionamento mental, sabe? Ensinar o cérebro a relaxar sob comando. Entendi. É como treinar um músculo mesmo, só que o músculo aqui é a capacidade de acalmar a própria mente. Mas beleza, digamos que a pessoa aprendeu a entrar em alfa. Tá lá, relaxonona, e agora? O método parece ir além do simples relaxamento, né? Fala assim, meditação dinâmica. É aí que a coisa parece ficar mais mão na massa, certo? Qual a diferença? Exato. Você pegou o ponto-chave aí. A meditação inicial é para aprender a chegar no estado alfa. É a base. A meditação dinâmica, que o capítulo 4 detalha bem, é sobre o que fazer depois que você está nesse estado. A diferença crucial é a intenção focada e a visualização ativa de soluções ou objetivos. Não é só ficar lá curtindo o relaxamento, não. É usar esse estado mental como uma plataforma de lançamento. Visualização ativa, isso é mais do que só pensar positivo. Como é que funciona na prática segundo o método Osho? É bem mais estruturado, sim. Uma vez em alfa, a pessoa direciona o foco mental para um problema específico que quer resolver ou um objetivo que deseja alcançar. O processo é o seguinte: criar uma imagem mental vívida, bem detalhada, da solução ou do objetivo já realizado. Olha que interessante. Não é visualizar o problema, a dificuldade. É visualizar o resultado desejado, como se já fosse real. Então, peraí. Se alguém quer um emprego novo, por exemplo, não visualiza a busca ou envio de currículo, mas sim a pessoa já trabalhando lá feliz. Tipo isso. Exatamente. Mas não é só ver a cena mentalmente. O método enfatiza muito a importância de engajar todos os sentidos mentais possíveis. Como é o lugar, quais são os sons, tem cheiros, quais as sensações táteis. E talvez o mais importante, sentir a emoção correspondente àquele sucesso. Sentir a alegria, a satisfação, o alívio, a confiança de já ter alcançado aquilo. E, fundamentalmente, cultivar a crença de que aquilo é possível e está se manifestando. É quase como fazer um ensaio geral mental e emocional da vitória, sabe? Nossa, isso me conecta com uma ideia forte que eu vi lá no capítulo 9. De que a imaginação usada desse jeito pode ser mais poderosa que a simples força de vontade. Como essa visualização mais profunda se encaixa nisso? Perfeita conexão. A força de vontade opera muito no nível consciente, no estado beta. E muitas vezes parece uma luta constante. Eu tenho que parar de fumar, eu preciso estudar mais, aquela coisa. A proposta aqui é que usar a imaginação no estado alfa acessa camadas mais profundas da mente, o subconsciente, que seria, digamos, mais receptivo a novas programações, a novas ideias. A visualização profunda descrita envolve justamente isso, construir essa realidade mental alternativa, com muita riqueza sensorial e principalmente emocional. Se a pessoa quer parar de fumar, por exemplo, ela não visualiza a luta contra o cigarro, ela visualiza a si mesma, respirando livremente, sentindo-se saudável, com mais energia, talvez usando o dinheiro que economizou para fazer algo prazeroso. Ela sente o bem-estar dessa nova realidade. Interessante. É como se a gente estivesse mostrando para o nosso cérebro, de forma muito convincente, o filme do futuro que a gente quer criar. E o cérebro, especialmente nesse estado alfa receptivo, começaria a aceitar aquilo como um novo script a seguir. O método sugere que isso funciona para um monte de coisa. Mudar hábitos, alcançar metas, melhorar a performance. Pensa num atleta ensaiando mentalmente a jogada perfeita ou alguém superando o medo de falar em público ao visualizar repetidamente uma apresentação bem-sucedida, sentindo a confiança e ouvindo os aplausos. É quase como, enganar o cérebro para ele acreditar que aquilo já é real. E aí ele começa a trabalhar a favor. Fascinante. O material também cita umas ferramentas bem práticas, quase uns atalhos mentais. Aquela tal da técnica dos 3 dedos me chamou a atenção. Que história é essa de um gesto, um simples gesto virar um gatilho para a mente? Do que a psicologia chama de ancoragem, sabe? É criar uma associação forte entre um estímulo físico, no caso, o gesto, e um estado mental alfa.
Funciona assim, olha. Durante as meditações regulares para entrar em alfa, quando a pessoa sentir que atingiu aquele estado de relaxamento profundo e focado, ela une as pontas do polegar, indicador e dedo médio de uma das mãos. Um gesto simples. Enquanto faz o gesto, ela mentaliza algo como: sempre que eu unir estes 3 dedos, entrarei imediatamente neste nível mental para realizar o que desejo. Repete isso algumas vezes com convicção. E aí, com a repetição, com a prática, o gesto vira tipo um botão de liga-desliga para o estado alfa. É isso. A ideia é essa. Com a prática consistente, o cérebro aprende a associação. O simples ato de juntar os dedos se torna um gatilho rápido para acessar, pelo menos parcialmente, aquele estado de calma e foco, sem precisar fazer toda a contagem regressiva de novo. É um atalho que pode ser muito útil para situações do dia a dia. E que tipo de situações? Onde isso seria útil na prática? Dá para usar no trabalho, nos estudos? Com certeza. O capítulo 6 dá exemplos ótimos para aprendizado e memória. Imagina que alguém está prestes a começar a estudar algo complexo, ou vai entrar numa reunião importante. Fazer o gesto discretamente poderia ajudar a acalmar os nervos, sabe? E aumentar a receptividade mental. Ou então, se a pessoa acabou de ouvir uma informação que não quer esquecer, pode usar o gesto enquanto visualiza a informação associada a uma imagem mental forte. E talvez até um pouco bizarra, o método sugere que imagens mentais vívidas e incomuns grudam mais na memória. Isso está lá no capítulo 5 também. Outra aplicação é usar o gesto ao ouvir gravações de aulas ou palestras num estado relaxado para tentar absorver o conteúdo de forma mais profunda. É como ter um botão de foco rápido no bolso. Botão de foco rápido. Gostei disso. Muito bom. E para criatividade, tem algum truque também? Lembro de ter lido algo sobre programar a mente antes de dormir, no capítulo 7. Isso parece coisa de filme, hein? Parece, né? Mas a lógica por trás é tentar explorar o trabalho incrível que a mente já faz durante o sono quando a gente nem percebe. A técnica é bem direta, na verdade. Antes de dormir, já na cama, a pessoa relaxa, talvez até usando a contagem regressiva para induzir o alfa, né? E aí formula mentalmente, de forma clara e concisa, uma pergunta sobre um problema que precisa de solução ou uma área onde busca uma ideia criativa. Tipo, qual a melhor abordagem para resolver X? Ou, preciso de uma ideia inovadora para Y. Formula a pergunta e meio que solta ela. E aí pede pro universo dos sonhos entregar a resposta na manhã seguinte. É tipo isso. Quase isso. A pessoa pede mentalmente para que a resposta, ou pelo menos uma pista importante, venha num sonho. Ou então como uma intuição clara logo ao acordar. O crucial aqui é ter um caderno e caneta, ou celular mesmo, ali do lado da cama. Ao despertar, mesmo que seja no meio da noite, anotar imediatamente qualquer fragmento de sonho, imagem, palavra ou sensação que vier à mente, por mais estranho que pareça na hora. A ideia é que o subconsciente pode ter processado a questão durante o sono, sabe? Fez conexões que a mente consciente acordada não faria. E a resposta pode vir nesses lampejos matinais que a gente esquece super rápido, se não registrar na hora. É como usar o sono como um laboratório de ideias pessoal. Que demais! Usar o tempo de descanso para resolver problemas. Isso é otimizar o tempo. Falando em programar a mente, o capítulo 8 bate muito na tecla do poder das palavras, das afirmações positivas. Isso não corre o risco de ser meio autoajuda, clichê? Como é que o método Silva aborda isso para não ficar superficial? É um ponto delicado, concordo. Porque afirmações positivas podem sim soar superficiais se feitas de qualquer jeito, sem profundidade. O diferencial no método Silva parece ser quando e como elas são usadas. A recomendação é formular frases curtas, positivas, sempre no tempo presente, como se aquilo já fosse verdade. Tipo, eu sou calmo e seguro, minha memória é excelente, meu corpo se cura rapidamente. E o ponto-chave, repeti-las mentalmente enquanto se está no estado alfa. Ah, o segredo é o estado alfa de novo. Sempre ele.
Por que essa ênfase em usar as afirmações nesse estado? Porque, segundo a teoria do método, né, nesse estado relaxado e receptivo, as barreiras críticas da mente consciente estão mais baixas. É como se o porteiro cético da nossa mente estivesse tirando uma soneca, sabe? E aí as sugestões positivas poderiam entrar mais facilmente e se instalar no subconsciente. Repetir essas afirmações em alfa seria uma forma de reprogramar crenças limitantes, reforçar a autoconfiança e influenciar positivamente hábitos e até mesmo respostas fisiológicas do corpo. Olhando o quadro geral, você percebe o padrão. Quase todas as técnicas que a gente viu envolvem primeiro alcançar o estado alfa e depois usar esse estado como uma janela para direcionar a mente, seja através de visualização, seja através de palavras. Sim, total. O estado alfa parece ser a chave mestra para tudo no método. E essa influência que você mencionou, ela chega até na saúde física mesmo, né? O capítulo 10 entra nessa área, pelo que eu vi. Entra sim, e é uma das aplicações mais conhecidas e talvez até mais controversas do método. A proposta é usar a visualização ativa e o estado alfa para promover bem-estar e apoiar os processos naturais de recuperação do corpo. A técnica envolve, por exemplo, visualizar o órgão ou sistema afetado funcionando perfeitamente, banhado em luz curativa, ou simplesmente criar uma imagem mental poderosa de si mesmo com saúde plena, sentindo vigor e bem-estar. E funciona? Quer dizer, os materiais falam em resultados concretos nisso? Ou é mais uma sensação de bem-estar? Os resumos mencionam que muitos praticantes relataram alívio e melhoras em diversas condições. Desde coisas mais simples, tipo dores de cabeça, alergias, até como um suporte em quadros mais sérios. Mas é fundamental entender uma coisa: o próprio método se posiciona como uma ferramenta complementar, para ser usada junto com tratamentos médicos convencionais e nunca como um substituto. A ideia não é curar doenças magicamente com a mente de forma alguma. É mais usar o potencial da conexão mente-corpo, que hoje a ciência já explora bastante, aliás, para criar um ambiente interno mais favorável à saúde, ao equilíbrio. É como ativar os recursos internos de bem-estar que todo mundo tem. Entendi. Faz sentido. É mais sobre mobilizar as próprias forças internas do corpo e da mente. E, só para fechar o ciclo dos capítulos que a gente viu nos resumos, o capítulo 11 dá até uma palhinha sobre usar isso em relacionamentos. É isso mesmo? É uma aplicação interessante, sim. Sugere que casais que praticam juntos as técnicas de relaxamento e visualização, focando em objetivos comuns, bem-estar mútuo, ou simplesmente enviando pensamentos positivos um ao outro enquanto estão em alfa, isso poderia fortalecer a conexão emocional, a empatia e até a saúde de ambos. Seria como criar uma sintonia mental e emocional mais profunda no relacionamento. Legal, interessante. Então, se a gente fosse, assim, destilar a essência do que esses resumos do método Silva nos apresentaram, que seriam os pontos cruciais para quem está ouvindo? Para mim, ficou bem claro que o primeiro passo é dominar essa entrada voluntária no estado alfa, essa frequência mental de relaxamento consciente, usando a meditação com contagem regressiva e imaginação. Pegar o jeito disso. Concordo plenamente. E o segundo passo fundamental é não só relaxar passivamente, mas usar esse estado alfa de forma ativa. É a tal da meditação dinâmica. Visualizar vividamente o que se deseja alcançar, sentindo a emoção como se já fosse real. É direcionar a mente com intenção clara. Exato. E para facilitar esse processo todo no dia a dia, entram as ferramentas práticas que a gente falou. A técnica dos 3 dedos como um gatilho rápido para o alfa, a programação de sonhos para buscar insights criativos e o uso estratégico de afirmações positivas, sempre no estado alfa, para tentar reprogramar a mente. Isso. E tudo isso aplicado, a diversas áreas. Memória, aprendizado, criatividade, mudança de hábitos, bem-estar físico e emocional e até relacionamentos, como a gente viu. No fundo, o que o método propõe é um verdadeiro treinamento mental. É como levar a mente para a academia mesmo. O objetivo é torná-la mais focada, mais calma, mais criativa e, supostamente, mais capaz de influenciar a nossa realidade interna e, quem sabe, até externa.
E pelo que você comentou, duas coisas parecem ser absolutamente essenciais para isso funcionar de verdade. A prática e acreditar no processo, né? Sem dúvida alguma. Como qualquer habilidade, seja mental ou física, a prática consistente é chave para desenvolver a capacidade de entrar em alfa e direcionar a mente. Não adianta fazer uma vez e esperar milagre. E a crença, a expectativa positiva, especialmente na hora da visualização, parece ser um ingrediente fundamental, segundo o método. Se a pessoa visualiza algo já duvidando profundamente daquilo, a própria dúvida pode acabar sabotando o processo. É preciso cultivar a convicção. Faz todo sentido. E isso tudo levanta uma questão bem interessante, você não acha? Se a nossa mente normal, digamos assim, muitas vezes operando nesse modo beta, agitado e disperso, utiliza só uma parte do seu potencial, o que realmente se torna possível quando a gente aprende a acessar e a direcionar estados mais profundos e focados como o alfa? Dá para pensar em quanto da nossa capacidade pode estar aí, latente, só esperando um pouco de treino e intenção para despertar, né? Uma ideia poderosa essa, de que talvez a gente já tenha as ferramentas, só precisa aprender a usá-las melhor. Bom, essa foi a nossa exploração de hoje sobre os conceitos e técnicas apresentados nesses resumos do livro Método Silva de Controle Mental. E fica a provocação final para quem nos ouviu. Se técnicas relativamente simples, como um relaxamento focado e uma visualização ativa, podem de fato ter algum impacto na nossa memória, criatividade, hábitos e bem-estar, como sugere o Método Silva, que outras capacidades incríveis da nossa mente poderiam ser despertadas ou aprimoradas com o tipo certo de treino, de intenção e, claro, de disciplina. Fica aí a reflexão sobre o potencial interno que talvez a gente mal começou a explorar de verdade.